Senhor Cris, ficou escuro. Você sumiu da tela, Cris, ficou escuro. Oi, senhor, irmãos. Amém? Pastor Bruno. Ué, cadê a irmã Cristiane? Então, ela disse que acho que vai ficar mudo. Caiu não sei o que lá, ela falou que acho que vai ficar mudo. Aí eu falei para ela entrar de novo, irmão. Ah, sim, eu vou lá ver se ela entrou, tá? É o quê? Entrou, não, se ela fez pedido. É melhor que a outra, não? Eu já tô gravando. Tá sem áudio, Cris? Tá sem áudio? Ai, que pena. Ué, pastora, ontem ela estava com áudio, o que aconteceu? Agora há pouco ela estava com áudio também. A hora que entrou, estava com áudio. Aí ela falou que caiu. Aí o quê que ela falou aqui? Caiu a ligação, vou ficar muda de novo, ela falou. Aí tá mudo. Caiu. Estranho. Que ontem estava, hoje, agora há pouco ela estava com áudio, estava falando com a gente. Exatamente. Ela, irmã Cris, a irmã usou o mesmo celular de ontem? Não. Ah, o antigo, então. Deve ser esse que deve ter. Aí, olha só, se a irmã quiser ou a irmã puder, uma outra hora, reinstala o aplicativo. Exclui esse aplicativo e reinstala ele. Pode ser que resolva o problema. Viu? Não. Esse aplicativo que está nesse celular, a irmã exclui ele, não agora, né? Para outra reunião. A senhora exclui ele e reinstala de novo. Acho que não está entendendo o que eu estou falando. Ah, ela está entendendo. Está entendendo, Cris? Faz um joia, se você estiver entendendo. Tá entendendo? Um beijo oficial. Então, hoje, beijo, pastor Júnior. Hoje a gente vai mexer com ela, então, né? Hoje vamos. Só porque era ela que ia cantar hoje. É uma pena, né? Sei que a gente queria, mas fazer o quê, né? Vamos dar prosseguimento. Irmãos, pastora Cris,
Faz a oração inicial. Meu Deus. Tadinho. Irmão Lucas, faz a oração inicial, por gentileza. É o João Lucas que vai ministrar, né? É pastor, faz a oração inicial. O áudio tá cortando. Senhor, meu Pai, abençoe nossas vidas, abençoe de cada um que está participando desse culto, abençoe cada família, que o Senhor possa fazer com que esse culto seja uma bênção, que nós possamos entoar esses louvores ao seu nome, que a palavra seja uma bênção, que o Senhor abençoe o pregador da noite, quem vai cantar, que o Senhor possa fazer com que esse culto seja bem aconchegante. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão Lucas, começa, pode começar. É número 3. 10. Sim. 10? Não, 3. 3. Sim. Oi, beija. Na paz e santo gozo tenho-te, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como louvarei, aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, Jesus. 193. Amém. Pastor Elisângela? Amém. Pastor?
Eu acho que o celular da pastora é melhor, porque tá travando muito esse celular. Não, eu vou ligar o dela. Peraí. Eu sempre chato, né? Irmão Blum, já está entrando já. Tá bom? Sei. Aqui, a gente. Eu sei se aí. Sei. Isso. Vamos deixar para poder nós já sentir ele está sozinho direto? Não sei. Amém? Glória a Deus. Melhorou? Melhorou, irmãos? Vamos prosseguir para te ver. Tá. Ontem estava perfeito. Hoje o nome do Senhor Jesus vai estar perfeito também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É 193. 193. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida.
Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, perdendo a calma, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Eu me perco, eu me perdi. 212. Eu amo esse hino. Também. Os guerreiros se preparam. Eu também. Os guerreiros somos nós. Amém, meu Deus. Eu gosto assim também. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a peleia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar ou se travar, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória,
onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se em ira, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um hino, irmão? 115. Amém. Trabalhar e orar. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzir-nos a Jesus, nosso Cristo, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, chorar também, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pastora, vamos para a palavra? Vamos. Vamos sim. Pastor, vamos fazer o seguinte, já são 27 minutos, né? Vamos encerrar essa sessão e vamos iniciar uma nova, já direto para a palavra. Amém? Amém. Amém? Amém, Amém, Cris? Mais Cris. Amor, já tem que ser fechado para separar as coisas, eu preciso de um desses de novo, para colocar no meu caderno, para separar as matérias. Entendeu?
Você pode depois. Isso aqui, bem. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastora, Amém. fica à vontade, tá? Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Enquanto os irmãos vão procurando aí, na Bíblia, eu gostaria de dividir uma experiência com os irmãos em relação a essa mensagem de hoje. Pastora? Que Pastora? Oi? Antes da pastora... Oi? Antes da pastora falar da mensagem, deixa eu dar como se diz, falar no que aconteceu, a questão do pastor Sebastião Aragão, que foi marcado para hoje, né? Eu enviei convite para ele, Sim. aguardando, né, o dia todo, não recebi a resposta, tá? Só uma satisfação, está tentando achar a palavra. Então, eu fiquei o dia todo aguardando a resposta do pastor Sebastião Aragão, ele não respondeu, deve estar ocupado, alguma coisa. Ele chegou até a mandar uma mensagem para mim, mas eu estava na rua, eu não estava podendo, estava dirigindo, não podia responder, né? Mas aí eu respondi aqui em casa, não tive retorno, enfim. Aí eu quero, né, dar essa satisfação aos irmãos e pedir desculpa, tá? Imagina. Pode prosseguir, pastor. Imagina, eu entendo que o Senhor está no controle de tudo, porque nós ainda não tínhamos certeza, né, quem ia estar ministrando essa palavra, mas o Senhor ele já sabia, porque eu tinha uma outra mensagem no meu coração e eu até pensei que fosse essa mensagem que estava no meu coração. Ontem eu estava lendo a palavra e na hora que eu li a palavra até me emocionei, senti Deus falar comigo, mas eu acredito que é para um outro dia. E quando foi essa manhã, eu tive um sonho com essa mensagem, né? Eu tive um sonho com essa mensagem, onde vai falar dessa mensagem e de duas formas, né? A posição, porque nós vamos ler aqui sobre o vaso na mão do oleiro, né? E vamos esticar um pouquinho aí no capítulo 18. E o sonho que eu tive foi exatamente, eu estava sentada, né? Eu estava sentada e com um vaso, como se eu estivesse nessa máquina, que eu não sei o nome, que pega o barro e faz um vaso, como um oleiro. Estava o meu filho sentado do meu lado, fazendo um vaso, e eu fazendo outro vaso. E o vaso do meu filho é perfeito. E o meu, ele saía meio gordinho, meio ia desmontando. Aí meu filho falava assim, não, mãe, é assim. E ele me explicando como é que fazia o vaso. Aí, quando eu acordei, que eu contei para o meu esposo e para o meu filho essa mensagem, que normalmente quando o Senhor me dá um sonho, uma visão, quando eu estou contando para eles, o Senhor me dá o discernimento delas, da visão ou do sonho. E quando eu estava contando, o Espírito Santo falou claramente comigo. Duas situações, onde uma, o oleiro está moldando o vaso e o vaso pega forma. E outra, onde o oleiro está fazendo o barro, né, o vaso, mas ele não pega forma, ele não sai de acordo, não entra em concordância com o oleiro, e esse oleiro é o Senhor.
E quando eu estava contando o sonho para eles, o Senhor falou muito forte no meu coração que, naquele momento, Lucas simbolizava o Senhor com o vaso, aquele que sai da forma que Deus quer e dá continuidade. O Senhor era o Senhor com o vaso na mão, só que aquele vaso que de jeito nenhum ele pega a forma. Ele fica todo sem forma. E através desse sonho, quando eu acordei, eu comecei a ler essa palavra e estudar um pouco sobre ela. E foi aonde o Senhor me deu algumas coisas aqui que eu gostaria de pedir com os irmãos. Amém? Uhum. O Senhor tem propósitos em tudo. Por isso que eu passei o dia, a parte da tarde, lendo essa palavra, buscando. E quando o Senhor mandou a mensagem no grupo que eu estaria trazendo a palavra, eu falei para minha esposa, eu sabia que era eu, porque o Senhor já tinha falado muito forte no meu coração que a mensagem era essa. Então, muitas vezes, nós não entendemos o trabalho do Senhor, mas o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. Amém. Então, a palavra do Senhor é pregada da forma que ele quer, né? E por quem ele quer. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Essa passagem, o capítulo 18 de Jeremias, ele é dividido em 3 partes. Eu gostaria de ler a primeira parte, falar algumas coisas, e depois a gente lê a segunda parte, e aí vai prosseguindo. Amém? Jeremias 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio-me a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém? Amém. Essa é a primeira parte. Essa primeira parte, ele fala sobre o oleiro e sobre o vaso. O oleiro que é Senhor, e o vaso, aqui a qual o Senhor fala com o profeta Jeremias, é o povo de Judá. Nós precisamos entender algumas coisas na história para compreender o porquê o Senhor fala algumas coisas e o que o Senhor disse naquele tempo e o que o Senhor pode estar falando conosco também nos dias de hoje. A Bíblia diz que o povo de Judá, ele estava rebelde contra Deus. Ele não estava mais da maneira a qual estava agradando o Senhor. Quando a Bíblia fala aqui sobre o oleiro e sobre o vaso, que o Senhor fala para o profeta Jeremias: posso eu fazer convosco, né, com o meu povo, ó casa de Israel, como eu faço com esse barro, como o oleiro faz com esse barro? Por quê? Porque essa passagem, ela simboliza o Senhor e o povo de Judá, como está escrito o oleiro e o barro, a qual o Senhor faz
um vaso, para a gente poder entender um pouquinho. Quando o Senhor fala para o profeta Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras, quando o Senhor fala levanta-te, o Senhor está dizendo, ele está direcionando o profeta a fazer algo. É uma direção de Deus, para que o profeta vá fazer algo. E ali, Jeremias desce à casa do oleiro, e ele vê que o oleiro tem um barro em suas mãos, e ele começa a moldar esse barro sobre uma máquina, e começa a fazer um vaso. Só que esse vaso, ele se quebra na mão do oleiro. Quando esse vaso se quebra na mão do oleiro, nós entendemos que foi necessária uma transformação. Aquele vaso não estava da maneira que o Senhor queria que ele estivesse. Aquele povo, que se refere ao vaso, ao barro, e Deus ao oleiro, não estava da maneira que agradava ao Senhor, precisava de uma transformação. Dentro dessa mesma passagem, o Senhor fala que no momento em que eu falar, no versículo 7, contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, o Senhor está falando claramente sobre uma ameaça de destruição daquele povo, daquele local. O Senhor está exortando aquele povo a uma mudança. E não é diferente nos dias de hoje. Porque nós estamos vendo claramente uma exortação do Senhor. Digamos, primeiramente, com o seu povo, né? E depois com o restante da humanidade. Para que a humanidade se volte ao Senhor, para que o seu povo também se volte ao Senhor. Só que essa passagem de Jeremias, ela fala claramente ao povo de Judá, ao povo de Deus. E quando ele fala sobre arrancar, derribar, que ele está fazendo, como uma ameaça àquela nação, a destruir aquela nação, não significa que o Senhor não estivesse disposto a perdoar aquele povo. Não estivesse disposto a reconsiderar caso aquele povo se redimisse diante do Senhor. Mas era um povo que não queria abrir mão da sua iniquidade, não queria abrir mão da sua rebeldia, não queria deixar de ser desobediente, obstinado. Era um povo a qual o Senhor já estava, digamos, irado com esse povo. E levanta o profeta Jeremias para pregar contra aquela nação, para dizer que a ira do Senhor viria contra aquela nação. E o Senhor, ele tem feito isso. O Senhor tem levantado os seus profetas para dizer que a ira do Senhor está sobre o mundo, está sobre a humanidade, está sobre os cristãos também. E eu ouvi algo, no decorrer do dia, nós ouvimos alguns homens de Deus, com algumas lives, algumas ministrações, a gente quer ouvir algo, né, de pessoas que muitas vezes nós seguimos em redes sociais, e eu ouvi hoje uma pessoa que eu realmente admirava, né, pela sua conduta cristã, o caráter cristão, por realmente ministrar a palavra com muita sabedoria, responsabilidade, e eu ouvi algo hoje que foi ministrado ontem, só que eu não tinha ouvido ontem. Como estava salva a live, eu consegui ver. Aonde esse homem de Deus, ele dizia que muitas pessoas já estão falando coisas ruins. Então, que nós venhamos a falar menos coisas ruins e mais coisas boas. E eu entendi essa mensagem, porque o Senhor me fez sonhar com essa passagem, falou comigo o dia inteiro nesta passagem, e eu entendi que o Senhor estava falando sobre a ira dele,
diante da situação que estamos vivendo. Só que muitos que nós muitas vezes admiramos, entendemos que são profeta do Senhor, muitas vezes já estão cansados de falar a verdade. Já estão cansados de ser profeta do Senhor, já abriram mão de falar o que o Senhor está mandando falar, porque há dias que o Senhor nos dá uma palavra de esperança, há dias que o Senhor nos dá uma palavra de exortação, e ali vamos caminhando segundo a vontade do Senhor. Ele tem nos orientado, ele tem nos fortalecido mediante a sua palavra, ele tem nos animado, ele tem nos revigorado, ele tem nos levantado, nos animado, mas nós temos que entender que quando o Senhor está falando, o mundo tem que se calar. E não, muitas vezes, achar que a palavra dura não vem do Senhor. A palavra dura também vem do Senhor. A exortação também vem do Senhor. Eu estava conversando por esses dias com meu filho, onde eu disse que o Sermão da Montanha, o Senhor, de uma maneira bem mansa, humilde, maravilhosa, ele sempre estava exortando. Quando chega um até ele e diz assim: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Né? O Senhor falou: vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ele virou as costas e foi embora. O Senhor estava fazendo o quê? Tocando na sua ferida. O Senhor estava dizendo: se você quer entrar no reino dos céus, isso está te impedindo. Mais ou menos assim. Então, o Senhor sempre exortando, sempre de uma maneira mansa, sempre demonstrando o seu amor para com seus filhos, mas também com mensagens muitas vezes duras. Uma certa feita, o Senhor estava pregando uma palavra dura, onde de um a um ia saindo. E Pedro disse ao Senhor, Pedro, né? Disse ao Senhor: Senhor, dura essa palavra, quem as pode ouvir? E o Senhor disse assim para Pedro: Pedro, quer ir com eles? Quer ir embora com eles, Pedro? E Pedro disse ao Senhor: Senhor, para onde iremos? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, entendemos claramente que as palavras que o Senhor nos dá, muitas vezes, que são duras, que nos exorta, que nos mexe com a nossa estrutura, é a palavra que precisamos ouvir, é a palavra que a igreja precisa ouvir, é a palavra que o povo de Deus precisa ouvir, é a palavra que o mundo precisa ouvir, que muitas vezes não queremos ouvir. Não é verdade? Verdade. Amém? Amém, povo de Deus? Amém? A Cris é muito amorosa. Pastora? Oi, irmão. É que o pastor Sebastião Aragão entrou em contato comigo agora. Aí fez uma ligação. No que ele fez a ligação, eu fiquei sem o áudio. Não tô ouvindo muito pouco a pastora, entendeu? Aí eu acabei ficando sem ouvir a pastora. Aí ele pediu desculpa, né, pelo fato de, né, não poder ter ministrado a palavra hoje, né, e combinou comigo amanhã, pediu a pregar amanhã vai ter problema algum. Só que eu fiquei sem ouvir a pastora, que na ligação houve algum problema aqui no celular que eu fiquei sem poder ouvir. Mas o áudio está saindo normalmente, só eu que não estou conseguindo ouvir. A irmã Cristiane está ouvindo, não está? Tá, ela fez assim com a mão, tá. Tá eu bom, vou dar uma eu que não pincelada. estou conseguindo ouvir. Mas a pastora vai pregando, eu vou ficar ouvindo lá do computador, tá? Eu não vou poder conversar com os irmãos, mas eu vou ficar ouvindo lá pelo computador a pastora pregar, tudo bem? Amém, mas nós estamos ouvindo, irmão, viu? Perfeitamente, nós estamos ouvindo. Não, o meu problema é só no meu celular mesmo, porque ligaram para mim, aí esse áudio que ligou atrapalhou aqui. Quando eu desligar, quando encerrar a reunião, aí vai voltar ao normal. Amém? Amém. Amém. Vamos prosseguir ou a pastora quer encerrar, iniciar de novo? Como a pastora? Vamos prosseguir, né? Já acabou os 40 minutos? Já acabou? Foi? Os 40... Já acabou os 40 minutos ou não? Podemos prosseguir? Não, pastora.
22 minutos. 22 amém, minutos. amém. Então vamos prosseguir. Prossegue até dar o tempo de encerrar. Amém? Amém. Amém. Eu vou lá para Então, poder ouvir a pastora, senão eu não consegui ouvir. Tudo bem? tá bom, tá bom, tá bom. Amém, amém. Sem problemas. Então, Deus estava lidando naquele tempo com o povo desobediente, obstinado, um povo rebelde, um povo a qual não queria abrir mão da sua iniquidade, que é o pecado em continuidade. E o Senhor levanta o profeta Jeremias para aquele tempo, para profetizar naquele tempo, porque o povo não queria ouvir mais a Deus. E o Senhor tem feito isso. No tempo em que estamos vivendo, o Senhor tem feito isso. O Senhor tem levantado os seus servos para profetizar, para dizer, para ser o porta-voz dele diante da situação que estamos vivendo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão em desespero, muitas das vezes estão não estão em conformidade com a palavra do Senhor, mas também quando o Senhor levanta os seus profetas para trazer a exortação, para que o povo venha se consertar e receber o melhor de Deus, muitos também não querem ouvir. Isso foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, o Senhor visita o profeta Jeremias, dizendo, através da sua palavra, se ele poderia fazer com Judá o que aquele oleiro estava fazendo com o barro. Se ele como o Deus daquele povo, poderia moldar aquele povo exatamente como o oleiro estava moldando aquele barro. O Senhor estava fazendo com que o profeta entendesse a situação daquela nação, daquele povo naquele momento. O Senhor estava fazendo com que o profeta entendesse qual a mensagem que o Senhor estava enviando para aquele povo, ou iria enviar para aquele povo, através do profeta Jeremias. Quando eu falo que essa passagem ela tem 3 partes, ela está dividida em 3 partes, por quê? Porque essa primeira parte ela fala sobre o oleiro e o vaso, a qual o Senhor explica ao profeta Jeremias se ele poderia trabalhar na vida do povo de Judá como aquele oleiro estava trabalhando naquele barro para que se tornasse um vaso de honra. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele fala sobre o destino daqueles idólatras, daquele povo que estava vivendo em idolatria, que não queria conserto com Deus, que não queria se redimir dos seus pecados, que não queria deixar de ser rebelde, de ser obstinado, que não queria abrir mão da iniquidade, que não queria obedecer. E naquele momento, o Senhor começa a falar sobre o destino daquele povo. Qual seria o destino daquele povo se não se rendesse verdadeiramente aos pés de Jesus, verdadeiramente à vontade do Senhor para a vida deles? Porque o Senhor, ele estava pronto a perdoar os seus pecados, o Senhor estava pronto a transformar aquele povo, pronto a redirecionar aquele povo de acordo com a sua vontade. Mas aquele povo teria que entender que deveriam abrir mão de algumas coisas que eles estavam vivendo, e eles não queriam abrir mão dessas coisas. Vamos lá, vamos ler lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 17. Aí, mas é por conta de o Bruno não conseguiu ouvir no celular dele, e a irmã Cris está com o celular dela no mudo, né, irmã Cris? Mas estamos todo mundo ouvindo, né? Faz assim com a mão. Amém? Amém?
Está ouvindo? Não está ouvindo? Está ouvindo? Faz assim com a mão, se estiver ouvindo. Capítulo 18, Jeremias 18. Jeremias 18, 1 a 17. Está ouvindo, né? Isso. Amém. Vamos ler do versículo 11 até o 17. Ora, pois fala agora aos homens de Judá, o Senhor dizendo a Jeremias, ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, eis que estou forjando mal contra vós. E projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles diziam, não há esperança, porque as nossas... Olha só, olha a audácia. Mas eles diziam, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. Ou seja, andaremos da maneira que imaginamos e pronto, né? E fará cada um segundo o seu propósito do seu malvado coração. Ou seja, não vamos mudar, vamos continuar da mesma maneira. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrição completa, perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhes-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Amém? Amém? Amém. Essa passagem, ela fala do destino daquele povo idólatra. Qual seria o destino? O que Deus faz? Deus fala com Jeremias que ele ia forjar o mal contra eles. Deus fala para Jeremias que o povo estava com o coração perverso, o povo estava rebelde absurdamente, e que o povo, eles tinham águas frescas que saía direto do Monte Hermon. Esse Monte Hermon, ele ficava no deserto, totalmente seco, e ali naquele monte, naquela rocha, saía água fresquinha. E aquele povo não entendia, não se importava que o Senhor estava dando água fresquinha para eles, água sem mistura nenhuma, né? Aquele povo, o que eles fazem? Eles agora não adoram mais a Deus. Aquele povo começa a adorar a Baal, o Deus de letra minúscula, da fertilização, onde eles achavam que era aquele Deus que mandava de acordo com a necessidade deles. Aquele povo adorava a Azera. A deusa da fertilidade. Então, adoravam a Azera, que também é um outro deus de letra minúscula, ou seja, demônios, não o Deus de letra maiúscula, que é o nosso Deus do Salmo 121, que fez o céu e a terra.
E aquele povo, eles começam a dizer, como nós lemos, que eles não precisavam de Jeremias, que eles tinham seus sacerdotes, eles não precisavam de Jeremias. Imagina, nós estamos pregando a palavra do Senhor, imagina, Cris, e o povo fala assim, ó, o povo lá da nossa igreja fala assim, nós não precisamos do pastor Júnior, da pastora Elisângela, da irmã Cris, do irmão Bruno, nós não precisamos do irmão Lucas, nós não precisamos, porque temos os nossos próprios sacerdotes que adoram a Baal e a Zera, e não mais a Deus. Aquele povo começa a cavar cova para Jeremias, esperando a morte do profeta. Olha a audácia daquele povo. Deus pega o profeta Jeremias, Deus pega Jeremias, dá aquele direcionamento, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias, então Deus falou, a palavra dele veio falar com Jeremias, de alguma forma, como veio falar comigo nessa manhã em um sonho. Então a palavra do Senhor veio falar com Jeremias que aquele povo estava rebelde, aquele povo estava obstinado, aquele povo não estava agradando a Deus, que aquela nação não agradava a Deus, que aquela nação precisava de uma correção, precisava de mudança, e que o Senhor estava disposto a aceitar a mudança daquele povo. O Senhor estava disposto, o Senhor estava disposto a perdoar o pecado daquele povo. O Senhor estava de coração aberto para abençoar aquele povo, mas precisava de mudanças. Então o Senhor só podia falar com Jeremias. Aí o Senhor fala com Jeremias para Jeremias falar com o povo. Mas o povo não aceitava. O povo fala para Jeremias, não precisamos da sua voz. Temos os nossos sacerdotes, façamos covas para Jeremias, cova para que quando Jeremias morrer, ele seja enterrado, ou seja, abriu mão, não de Jeremias, sabe? Não abriu mão da irmã Cris, não abriu mão do irmão Bruno, não abriu mão do pastor Júnior, quando o irmão Bruno, movido pelo Senhor, ele chama o povo a participar do culto, e o povo muitas vezes, não vou, não quero, não estou com meu... Não está abrindo mão do trabalho do irmão Bruno, não está abrindo mão da ministração da pastora Elisângela, do pastor Júnior, não, está abrindo mão de ouvir o que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação e sobre o mundo em que vivemos. Então, o Senhor tinha algo para aquele povo, mas o povo estava obstinado. Eles não queriam abrir os seus ouvidos para ouvir o Senhor falar com eles. Jeremias não estava falando de si mesmo. Jeremias simplesmente era a boca do Senhor para aquele povo, ele era a boca do Senhor para aquela nação, mas aquela nação não queria ouvir a Jeremias e ouvir ao Senhor. E eu me lembro que um pouco antes, um mês e pouco antes, mais ou menos, de entrarmos nessa quarentena, o Senhor me deu Isaías 6, onde eu li o livro de Isaías 6 chorando muito, e ali eu fui lendo os livros anteriores, os capítulos anteriores, capítulo 1 ao 5 do livro de Isaías, e o capítulo 6 do livro de Isaías. Quando eu comecei a ler tudo o que estava dentro desses 6 capítulos, eu pude entender como o povo de Deus estava rebelde demais. E eu li aquilo chorando muito, falando com o Senhor, Senhor, misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia. E não me foi dada nenhuma oportunidade de pregar essa palavra. E todos, culto de consagração, círculo de oração das irmãs, e eu lá almejando por uma oportunidade de ministrar essa palavra. E não foi me dada essa oportunidade. Quando alguns irmãos, em cultos anteriores, desde que o Senhor me deu a direção de Isaías 6, todos os cultos de consagração,
cada pastor, presbítero, evangelista que tinha a oportunidade de ministrar a palavra, eles pincelavam algo sobre Isaías 6. E eu ia entendendo o que o Senhor estava dizendo, porque povo obstinado, povo que não quer verdadeiramente ouvir ao Senhor. Então, o Senhor muitas vezes levanta seus profetas e o povo não quer ouvir. Então, parece que não está havendo pregação. Não, tem pregadores, tem pessoas ainda, como Elias pensou que estava sozinho. Nem Elias estava sozinho, como tinha mais 7.000 profetas lá que não tinham se dobrado, se curvado para Baal. Pastor? Oi, irmão Bruno. 3 minutos. Amém. Encerrando, a gente continua, tem mais um pouquinho. Eu vou encerrar agora, aí a pastora recomeça, amém? Amém. 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 Paz, Cris. Cris, eu não gosto de você muda. Não gosto. Você dá um jeito nisso aí, por favor? Se eu tivesse condição de te dar um celular novinho, só para acabar com isso. Tem que falar em Braille. Eu dei risada. Você é um Braille pequenininho. Não consigo entender mímica. Cris. Olha o pastor aqui. Ó. O pastor é cheio de graça. Cadê o irmão Bruno? Entendeu? Aqui só tem a capinha, né? Depois a gente se fala por mensagem, é melhor. Assim eu não entendo. Amém. Agora o senhor vai participar aí na câmera? Glória a Deus, agora sim. Melhor, que eu me sinto um pouco sozinha aqui, só eu, pastor. Porque o pastor ligou para mim, aí afetou alguma coisa no áudio que não conseguia mais ouvir a pastora. Mas, glória a Deus, está tudo bem. Entendi. Irmã Cris, fala alguma coisa, irmã. Você está muito muda, muito calada. Todo mundo fala de mim. Posso ler isso? Capítulo 18 de Jeremias, no meu entendimento, eu dividi ele em 3 partes, né? A segunda parte, que é o destino dos idólatras, porque eles estavam preparando os seus destinos ali, e a terceira parte, a perseguição de Jeremias. Então, o Senhor estava lidando com um povo obstinado, um povo que não estava ouvindo a Deus através do profeta. Deus fala com o profeta para trazer uma direção para o povo, para que houvesse arrependimento e o povo se voltasse para o Senhor. Não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. O Senhor, ele está falando com seus filhos, ele está falando com a humanidade, caso a humanidade queira ouvir a voz do Senhor, né? Nunca houve, eu acredito que maior facilidade de ouvir, porque os profetas estão a maioria em rede social, saíram de dentro dos templos, estão em redes sociais, mas existe muitos que estão ainda no templo, mas ainda estão obstinados, não estão entendendo a mensagem do Senhor, não estão abrindo mão da sua idolatria e continuam na mesma situação. Nós mesmos conhecemos muitas situações que nós entendemos que muitos parece que não mudou. O mesmo segmento está sendo dado, está dando continuidade, mesmo antes pandemia, pós-pandemia, durante pandemia, mesmas atitudes, mesma idolatria.
Mas, enfim, o Senhor, Ele tem o controle de tudo. E é isso que nos importa, né? Que aqueles que estão no Senhor estão seguros, né? Estão guardados. Então, a terceira parte fala sobre a perseguição de Jeremias, que é do versículo 18 até o versículo 23. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, amém? Do capítulo 18 ainda, de Jeremias. Versículo 18. Capítulo 18, versículo 18. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-nos, vamos ferir ele com a língua e não escutemos nenhuma de suas palavras. Ou seja, não vamos escutar Jeremias. Não vamos escutar Jeremias. Olha para mim, Senhor. Aí Jeremias falando com o Senhor. E ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á o mal por bem? Ou seja, eles estão mandando mal e o Senhor vai devolver o bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação, ou seja, compareci à tua presença, Senhor, para falar o bem que o Senhor me mandou, e eles estão o quê? Se desviando, porque estão indignados com o que o Senhor está falando. Portanto, versículo 21. Portanto, entrega seus filhos à fome. Olha a ousadia de Jeremias, porque entendeu que era um Senhor que estava falando e não ele. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, fiquem viúvas suas mulheres, seus maridos, sejam feitos feridos de morte, os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se, exatamente, como o pastor falou aqui, misericórdia, ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeram esquadrões sobre eles. De repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Jeremias falando ao Senhor. Versículo 23. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. O conselho em relação a eles contra Jeremias, para matar-me. Olha o tamanho ousadio de Jeremias. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropece diante de ti. Trata-os assim no tempo da sua ira. Jeremias, olha, porque Deus estava falando para Jeremias da audácia daquele povo, da iniquidade daquele povo. Pensa num povo escolhido, amado do Senhor, mas audacioso de ir contra a lei do Senhor, levantando outros deuses, Baal, Azera, um povo onde o Monte Hermon, lá em terras áridas, desérticos, um monte onde saía uma água fresquinha, e aquele povo não valorizava. Ou seja, Deus falando assim, Jeremias, vai lá e fala contra aquele povo, porque eu quero perdoar eles. Eu quero que eles saiam dessa iniquidade que eles estão vivendo. Eu quero que eles abrem mão desse pecado. É o que o Senhor está fazendo conosco. Nós estamos aqui já não sei mais quantos dias, pregando a palavra do Senhor, entoando hinos ao Senhor, louvando ao Senhor, todos os cultos, todos os dias. Irmão Bruno mandando links no grupo. E insistindo, estamos insistindo por quê? Estamos profetizando a maior profecia, que é a palavra do Senhor. Então Jeremias fez o quê? Foi lá profetizar, exatamente, lá profetizar. Não quis ouvir para Jeremias. Aquele povo não quis ouvir Jeremias. Talvez vivemos num tempo onde tem um profeta dentro do lar,
E o restante não ouve o profeta. Talvez vivemos num tempo onde tem um profeta na família. Todo mundo acha que é crente, mas um é crente de verdade. E a família inteira, os familiares, ninguém ouve. Talvez estamos numa igreja onde somos o único crente daquele lugar, mas não se ouve mais a palavra do Senhor. Só querem pregar prosperidade, só querem pregar idolatria, só querem pregar idolatria ao homem, onde o homem é o centro, não é mais a palavra, não é mais o Senhor, onde são tantos louvores que quando chega na palavra já é hora de dizer amém. E nós estamos tendo a oportunidade de pregar quanto tempo quisermos, 40 minutos, mais 40, quanto? E sabe o que é isso? É liberdade. O Senhor está nos permitindo ter liberdade de pregar a palavra dele para quem quiser ouvir. Para quem quiser ouvir, né? E assim, como o pastor falou, estamos tendo a liberdade de poder nos expressar e falar tudo que o Senhor tem colocado em nosso coração, toda a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, temos colocado para fora, tem sido uma bênção, uma maravilha. Estamos sendo abençoados dia a dia, mas temos que continuar fazendo a vontade do Senhor. Não podemos nos irar e fazer como Jeremias. O que Jeremias fez? Jeremias, Senhor, quase que ele falou, mata esse povo, acaba que esse povo, não perdoa esse povo, a maldade desse povo, trata eles com a sua ira e misericórdia. Não. Eu creio que nós não somos tão audaciosos assim. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração e o pastor acabou de falar aqui. A misericórdia do Senhor. Vamos continuar clamamos a misericórdia do Senhor sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, o estado onde moramos, sobre esse mundo. Vamos continuar. Por quê? Porque pela intercessão de Abraão, né, Ló e sua família saiu de Sodoma e Gomorra. O Senhor envia anjos lá, bota fogo naquela cidade, acaba com tudo, mas Ló foi retirado de lá com a sua família às pressas. A sua esposa não quis dar ouvido, os seus genros não quiseram dar ouvido, mas os genros ficaram, a esposa olhou para trás, virou lá uma estátua de sal, ficou para trás, mas Ló saiu de lá com as suas filhas, embora vieram em seguida errar grandemente, mas pela intercessão de Abraão, Ló saiu daquele lugar, de sua casa. Então, eu creio que pela nossa intercessão, eu creio que a misericórdia do Senhor alcança os nossos familiares, alcança a nossa igreja, alcança o nosso estado, alcança a nossa nação e alcança este mundo. Por quê? Porque poderia estar muito pior se não tivesse os servos do Senhor orando e clamando ao Senhor. Eu creio nisso, amém? Que palavra, meu Deus. Então, Jeremias... Que palavra, meu Deus. Forte, né, irmão? Muito forte. Então, Jeremias, do versículo 18 ao versículo 23, Jeremias, o que ele faz? Ele é acusado. Irmãos, isso é muito forte. Nós lemos aqui, eu não sei se você... Porque quando a gente está lendo é uma coisa, né? Quando a gente está lendo com alguém, nos orientando, é um pouco diferente. Mas quando a gente está lendo e meditando, é diferente. Só para os irmãos entenderem, esses versículos que nós acabamos de ler, do 18 ao 23, Jeremias está sendo acusado de profetizar errado a verdade do Senhor. Olha isso. Jeremias está profetizando a verdade, mas ele está sendo acusado de profetizar errado a verdade do Senhor. Ou seja, está sendo acusado de mentir. Olha que audácia que o povo, quando ele precisa de conserto, não aceita o conserto, não recebe o conserto de Deus, porque não é profeta. A Bíblia não diz, julgue a profecia, mas não o profeta. Por quê? Porque quando você está julgando a profecia, eu acredito que o negócio fica estreito, porque o ser humano ele falha. Mas quando você está julgando a profecia, você está julgando o próprio Deus. Então, não é verdade? Isso aí, ó, desculpa te interromper. Não, pode falar. É só abrir um parênteses. Isso aí é uma, eu posso falar, é um povo obstinado pelo sistema. Sim. E quando a gente está obstinado pelo sistema, a gente não consegue enxergar a verdade. Deus levanta o profeta e você calunia o profeta. Calunia o profeta, Deus levanta o profeta mentiroso, porque aquilo, por quê?
porque você está ali cego e obstinado pelo sistema que foi levantado naquele lugar. Sim. E muita gente está vivendo isso hoje, né? Muita gente está vivendo isso hoje. Desculpa cortar você. Não cortar não, tá certo. Um parênteses. Amém, irmãos? E ali, Jeremias, ele está profetizando. Hã? Já que o pastor cortou, vou cortar um pouquinho também. Posso cortar um pouquinho também, pastora? Pode abrir um parênteses. É rapidinho. É muito oportuno essa palavra. Parece que o que o Jeremias viveu, nós estamos vivendo. É a mesma coisa. Impressionante. Nós vamos entender, até o fim dessa palavra, irmãos, nós vamos entender o que é a vida do profeta, para a gente entender por que a gente sofre. Por que a gente sofre? Porque quando nós estamos com os ouvidos abertos a ouvir o que o Senhor tem a falar, não é o que nós queremos falar. Porque a Bíblia diz, seja pronto a ouvir, tardio a falar. Então, quando nós estamos prontos a ouvir, mas ouvir ao Senhor, não a homens, ao Senhor, o Senhor está sempre pronto a falar conosco. Aí o Senhor fala. Quando nós retransmitimos o que o Senhor falou, aí começamos a ter problemas. Vamos começar a ter problemas. Jeremias foi assim. Jeremias não estava falando por ele mesmo. Jeremias não estava falando palavras que iria alegrar o coração de ninguém, que não era como o pastor Júnior fala, sabe? Ele tem o hábito de falar assim, que é oba-oba. Jeremias não estava no oba-oba do povo, né? Falando o que o povo queria ouvir e para que recebesse aplausos. Não! Jeremias ouviu a palavra do Senhor e foi retransmitir, porque quando você recebe algo de Deus, você, como o pastor falou, é uma feijoada tão forte que você fica alimentado. E com esse alimento, você necessita alimentar outros também. E Jeremias, ele tinha uma ordem do Senhor. E se Jeremias não fizesse isso, ele seria como Jonas. Jonas tinha uma ordem do Senhor para ir para Nínive e profetizar contra aquela nação, para que aquele povo se arrependesse. O que Jonas fez? Jonas não deu ouvidos ao Senhor. Por quê? Porque Jonas estava indignado com aquele povo. Sabe, Jonas estava já com raiva daquele povo. Aí o que Jonas faz? Pega a embarcação contrária até Jope, né, e vai para Tarsis, né, vai para o outro lado oposto, porque Jonas estava fugindo do chamado que era profetizar contra aquele lugar. Mas quando o Senhor tem algo com o profeta, não tem por onde ele fugir. Deus pega, vai lá, fala com Jonas, cai aquela tempestade toda, dá toda aquela confusão. Jonas tem que assumir que ele que era a cobrança de Deus com ele. Aqueles marinheiros pegam Jonas, tira da embarcação, joga para fora do barco e Jonas cai lá na barriga do grande peixe, fica 3 dias lá, pensa que não tem jeito para ele estar vivo lá dentro, porque o Senhor ainda ia continuar usando ele da maneira que o Senhor desejava, não da maneira que ele queria, ou não queria até mesmo fazer. E o que acontece? Depois de 3 dias, que ele teve bastante tempo de ter um encontro com Jesus ali, com Deus, Deus pega agora e acho que faz uma cosquinha naquele grande peixe ali, e aquele peixe cospe Jonas lá onde era para Jonas ir. Por quê? Porque não tem como, irmãos, quando Deus dá uma palavra de força, de poder, se não queremos fazer, muitas vezes o Senhor nos coloca numa cama, muitas vezes o Senhor nos permite tantas situações difíceis, mas nós temos um Deus mau? Não, é porque o Senhor realmente conta conosco, e pelo fato de o Senhor contar conosco, então Ele nos impede que nós continuemos a prosseguir da maneira que queremos, para que possamos fazer o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Né? Então, Jeremias está tão certo que Deus falou com ele, está tão certo que Jeremias agora, ele apela. Ele fala para Deus condenar aquele povo com ira. Ou seja, a gente pode até achar que Jeremias estava se sentindo, né? Acho que Jeremias está se sentindo um profeta, né? De pedir para Deus condenar aquele povo de maneira irada. Não era, não. Jeremias, eu creio que Jeremias, ele estava ali
Ele não aceitava estar daquele jeito. Ele não aceitava ver profanar o templo do Senhor, profanar os utensílios da casa do Senhor, como aquele outro, Betesazar, né? Que pega lá os utensílios do templo do Senhor, né? E começa a usar nas festas, nas orgias. Né? Isso tem acontecido, irmão Bruno, dentro da nossa igreja. Os utensílios, os instrumentos musicais da casa do Senhor têm sido usados, pessoas que estão tocando naqueles utensílios têm feito festas com bebidas, com orgias. Tem muitas coisas que está indignando a mim e o meu esposo. Então chega uma hora que a gente fica por aqui. Por quê? Porque a gente fica indignado. Nós ficamos indignados com o que estão fazendo com a palavra do Senhor, com o templo do Senhor. São pastores com altares em prostituição, em adultério, são pastores roubando dízimos de servos fiéis e entregando a prostituição. É muita coisa errada e isso nos traz uma indignação. Aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor em espírito e verdade, que não querem aplausos e que não comem do sustento que vem de coisas erradas. Então nós ficamos indignados. Então são esses, a Bíblia diz que é necessário, é master que essas coisas aconteçam, para que os sinceros se manifestem. É necessário. Então, é necessário que aconteçam essas coisas, mas também é necessário que tenham sinceros, irmãos. É necessário que tenham sinceros, que não abram mão. Senhor, eu só quero ir para o céu. Não importa a igreja que eu estou, a denominação, a placa, eu não idolatro homens, eu não idolatro dinheiro, Deus de fertilização, disso, daquilo, Baal, que seja. Tá entendendo? Os irmãos me perdoam a indignação, mas eu vou falar muito forte. E ela entrou bem forte no meu coração. Eu acho que a irmã Cris está se lembrando, né, meu querido? A pastora Elisângela, que muitas vezes pregou indignada contra o sistema religioso, e por muito tempo me calaram, irmão Bruno, por muito tempo, e eu estou tendo a alegria de poder me expressar e pregar a palavra, não importa quem vai ouvir, e que o que acontecer, não importa pregar o evangelho e ele ser pregado, o evangelho genuíno, sem mistura, sabe? Sem coisa errada. Eu nunca posso pegar a palavra do Senhor e profanar. Eu posso não pregar a palavra do Senhor na íntegra por falta de conhecimento, por falta de revelação de Deus, mas não por profanar a palavra do Senhor, não por profanar o que é santo, porque a palavra do escarnecer a palavra do Senhor. Então temos que ter isso conosco, que os verdadeiros sinceros, os verdadeiros profetas, aqueles que profetizam a verdadeira palavra do Senhor, eles serão perseguidos. Eles serão perseguidos, eles serão caluniados, eles serão humilhados, vão tentar calar esses que verdadeiramente pregam a palavra do Senhor, porque é necessário manter a idolatria daqueles que estão enriquecendo por conta do dinheiro alheio, estão em aviões, em helicópteros, em navios e mansões e viagens para a Europa, N situações onde estão com seus obreiros, muitas vezes com festa regada ao uísque, à prostituição. Isso nos traz indignação. Aquele que verdadeiramente teve encontro com Deus, ele não abre mão de servir a Deus por causa do homem. E eu, meu esposo, meu filho, a irmã Cris, o Senhor, nós sabemos que nós somos um grupo que não abrimos mão do verdadeiro evangelho. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu preciso tomar uma água. Mas é verdade, pastora. É muito oportuna essa palavra, né? A gente sente que vidas precisam ser libertas desse sistema. Eles ficaram muito tempo, muitos anos, aprisionados a esse sistema e acabaram se condicionando a isso, né? Só que precisa... E eu acho que Deus tem feito isso nesses últimos dias. Acredito que a pastora e o pastor Júnior vão concordar comigo. Pessoas têm sido levantadas para tirar essa venda dessas pessoas, né? E mostrar qual é o verdadeiro evangelho, né? E acho que Deus tem feito isso, né? E como a pastora falou,
mas ainda tem pessoas que resistem, né? Resistem a permanecer nessa situação, né? Mas ainda assim Deus está dando essas oportunidades, né? De pessoas se aproximarem dele, né? Amém. E interessante, irmão, que o capítulo 18, ele termina assim, né? Jeremias pedindo ao Senhor que trate-os com ira, né? No seu tempo de ira. Mas o capítulo 19, ele inicia Deus declarando, ele inicia não, é todo o capítulo, Deus declarando a sua ira contra o povo. Ou seja, então o profeta realmente estava fazendo a vontade do Senhor. E Deus, o que ele faz? Ele declara a ira dele contra o povo no capítulo 19, só que por fim, para a gente dar uma encerrada, porque eu até poderia ler esse capítulo e, de repente, vocês perceberem que é isso mesmo, mas quando acabar aí o nosso culto, a gente pode ler o capítulo 19 e ver, só o versículo 15 do capítulo 19, olha o que o Senhor fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que trarei sobre essa cidade, sobre todas as suas cidades, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram as suas cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Ele está ali, exortando aquele povo com ira, e ele encerra o capítulo 19, no versículo 15, diz, conforme a sua ira, por quê? Porque estão de dura cerviz, ou seja, não se rende, não abre mão do pecado, não abre mão da idolatria, não abre mão de estar servindo outros deuses. Irmãos, o que eu fico indignada é que nós sabemos qual é o verdadeiro Deus. Então, se escolhemos servir a outro Deus, escolhemos porque queremos. Porque aquele que um dia teve um encontro, aquele que não teve, ainda está no tempo da ignorância, mas aquele que já teve um encontro com o Senhor, ele sabe o verdadeiro evangelho qual é, ele sabe quem é o verdadeiro Deus, que ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar adorar outro Deus. Ainda que ele cante 1, 2, 3 hino da harpa, ele vai adorar o Senhor de verdade. Ainda que ele entregue seus dízimos, as suas ofertas à casa do tesouro, ele não vai aceitar a coisa errada, aquela abundância, aquela pedição de aquela forçação de barra, vamos dizer assim, o que nós temos visto nos templos, e assim, isso tem dificultado muito, e dificulta muito o trabalho daqueles que verdadeiramente querem servir a Deus, não é verdade? Amém. E para a gente encerrar, se continuarmos no capítulo 20, no capítulo 20, a coisa piora. Porque Jeremias, ele apanha, é amarrado no cepo, naquele pau de cepo, ele é amarrado, e ali Magur, que é um deles, né, os sacerdotes deles, vem falar com Jeremias, Jeremias coloca Jeremias de cabeça para baixo, uma noite inteira, chega no outro dia, eles falam para Jeremias, e aí, Jeremias? Jeremias fala, é isso mesmo, profetizo tudo de novo. Tudo de novo. E hoje o teu nome será mudado de Passu para Magur, é Magur para Passu, algo assim. Passu para Magur. O seu nome será mudado, ou seja, você vai ser trevas. Já é trevas, vai ser mais agora. Eu não sei agora exatamente a definição de Magur, de Passu, porque eu não busquei isso. Eu estava focada no capítulo 18 e 19. Mas foi basicamente isso. Jeremias não recebeu aplausos por estar pregando evangelho, irmãos. Jeremias não foi idolatrado porque estava pregando evangelho, não. Jeremias não foi tratado com massa de pão de ló porque foi pregado evangelho, não. Jeremias apanhou. Jeremias foi dito, a sua mensagem não importa para a gente. Temos sacerdotes aqui porque a tua mensagem importa. Por que você acha que a tua mensagem vai importar? Estamos fazendo covas para te enterrar vivo ainda, se permitir, se for possível. Ou seja, essa é a vida daqueles que verdadeiramente
É por isso que nós vivemos um tempo de Elias. Elias não foi se esconder na caverna. Se lemos a palavra do Senhor, não lembro exatamente qual o capítulo que está que Elias vai para a caverna, você lembra? Quando Elias vai... Dá uma olhadinha. Quando Elias vai para a caverna, o Senhor te... Ou seja, vai ficar lá dentro. O Senhor mandou Elias ir para o Querite. Lá enviarei corvos para te alimentar todos os dias, ou seja, eu vou cuidar de você lá. 1 Reis 19, onde diz que o Senhor pediu para Elias ir para o Querite, que a gente fala que é o Querite de Deus, né? Onde nós estamos guardados. Trabalhou tanto para o Senhor, mas aí chegou um momento que Jezabel e Acabe, que era servo do Senhor, deixou de ser servo, porque casa com Jezabel, uma idólatra, e depois acaba perseguindo Elias. Chega um tempo que Elias já está com medo de Jezabel e Acabe. Por quê? Porque, irmãos, fazer a obra do Senhor, há momentos, nós somos falíveis. Nós também temos emoções, então há tempos da nossa vida que nós ficamos fragilizados. Muitas vezes, isso na minha vida, muitas vezes nós necessitamos do apoio de pessoas, carinho, atenção. Aí muitas vezes você está dentro de uma igreja, no ministério, onde você é totalmente excluído de tudo. É tão difícil, você só consegue se sentir vivo e alimentado quando está servindo ao Senhor, excluído para não servir. Então, o que acontece? Você vai ficando fragilizado, aí o Senhor te abre leques para você continuar servindo ao Senhor, permanecer, né, subsistir diante de algumas situações. Por quê? Porque muitas vezes nós não aguentamos. Em quanto tempo? A palavra que eu ia trazer ontem, que eu pensei que eu ia trazer, é justamente sobre o espinho na carne de Paulo, que uma outra oportunidade eu quero estar pregando isso também, caso o Senhor permita essa semana agora que vem, sobre isso, porque muitas vezes eu tenho uma luta, e a minha luta é contra a minha alma. Sabe, muitas vezes a depressão ela quer me abater, a depressão ela quer me pegar de uma hora para outra. Eu prego uma mensagem maravilhosa, poderosa, grandiosa. Passa-se algumas, eu estou super fortalecida, as pessoas estão fortalecidas, passa algumas horas, eu começo a sentir a depressão querendo minha alma. Então, assim, eu sei que é um espinho na minha cara por conta das revelações que Deus me dá. E isso aconteceu com Paulo, e eu quero pregar isso bem na íntegra mesmo, versículo por versículo, uma mensagem muito poderosa, que Deus fica para outro dia. Mas... Pastor, Magu, quer dizer, terror então, de todos os lados. O pastor está buscando aqui, porque eu já havia pregado essa mensagem há um tempo, e eu não estava lembrada exatamente, mas Passur, que é o nome daquele sacerdote a qual amarrou Jeremias de cabeça para baixo, mandou bater nele, deixou ele uma noite inteira amarrado num pau de sebo, é Passur, que significa liberdade, mas Jeremias, com uma ousadia tão grande, disse para ele, seu nome hoje, a partir de hoje não é mais Passur, é Magur, que significa terror por todos os lados. Você vai estar aterrorizado, você está perturbado, entendeu? Então, assim, eu queria só fechar isso. Eu sei que hoje é domingo de Páscoa, né? A mensagem é bem diferente. Mas eu creio que é uma mensagem que vai nos alimentar bastante, nos direcionar para as dores que estamos vivendo, irmão. Sabe? Para as lutas que estamos vivendo. Porque o inimigo de nossas almas, ele vai nos perseguir, sim.
se nós incomodando a ele vai nos perseguir, vai lutar, não vai ficar paralisado, porque o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Ainda que venhamos fazer que nem Jeremias, ficar amarrado de cabeça para baixo. Glória a Deus. Ainda que fiquemos dessa maneira, porque não vai ser fácil. Pastora? O que eu tenho para dizer para os irmãos é que nós venhamos clamar a misericórdia do Senhor sobre a nossa casa. Irmão, 2 minutos. 2. Vou encerrar. Vou encerrar, tá, pastor? Para a gente começar uma outra, tá bom? Tá bom? Amém? Tá bom. Amém. Amém. Vamos encerrar. Paz, Cris. Cris, não fica muda, não. Espera aí, Cris. Já a gente retorna. De novo, irmão, na paz. A paz. Então, que o Senhor venha nos dar graça, nos fortalecer para a gente continuar fazendo a vontade do Senhor. Uma mensagem como essa, na minha igreja, sou jogada para fora. Então, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Misericórdia de nós. E que a gente não venha se corromper. Nunca. Nunca. Diante do Senhor. Né? E que venhamos entender que viver o verdadeiro evangelho não é fácil. Ele disse que não seria fácil. Mas ele disse também: aquele que quiser seguir a mim, né, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, siga-me. Então, essa é a orientação do Senhor. Eu creio que talvez nós esperávamos uma outra mensagem, mas foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, né, através desse sonho que o Senhor me deu essa manhã, e falou muito forte no meu coração por todo o dia. E é isso, irmãos, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Amém. E venha cumprir o propósito dele em nossas vidas. Amém? Amém, pastora. Uma mensagem realmente tremenda. Pastor Júnior, o irmão gostaria de fazer um comentário? Não, acho que a palavra, ela já se fala, amém. Mas é sempre... A palavra por si só já se fala, né? Não precisa... Ela é uma palavra pertinente para os dias de hoje, né? É o próprio Deus aí falando e dispensa comentários. Amém, verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos então iniciar o período de oração, né? Eu postei lá no grupo de oração, né? O pastor Júnior participa também, né, pastor? Grupo de oração. Como assim? Grupo de oração. Participo. O irmão vê lá, né, um pedido de oração
uma enfermeira aqui, que trabalha aqui em Cabo Frio, né? Eles estão passando por uma luta muito grande, continuam passando por luta, né? E pediu oração, né, para a gente orar por eles. Outro pedido de oração, deixa eu lembrar, eu nem lembro mais, deixa eu dar uma olhada lá. Sim, vai lembrei. Foi a irmã Ruth que já participou de reunião com a gente. Sim, é isso mesmo. Pediu oração para uma sobrinha, acho que seja a sobrinha dela, de 3 anos, que bateu com a cabeça. Né? Isso. Então, vamos orar para os nossos irmãos do grupo, né? Orar pela pastora Lisângela, pastor Júnior, né? E todos nós, vamos orar por cada um de nós. Vamos orar por essa situação, né, que no Brasil, em alguns pontos, está se agravando, né, do tal do coronavírus, né, que está ficando complicado. Aqui na nossa região aqui está aumentando a quantidade de pessoas com a enfermidade, pessoas conhecidas da gente já estão se contaminando, né? Pessoas estão ficando apavoradas já, né? Assim, o grau já está se elevando aqui nessa região, é preocupante, né? Acredito eu que em São Paulo deve estar no mesmo estágio, né? Suponho. Né? Então, nunca mais vi jornal? Nunca mais vi jornal. Agora que a gente já tem visto um pouco, porque é tanta, né? Se você ficar preso a jornal, você fica com depressão, fica com depressão. Só notícia ruim. Eu tenho um testemunho muito bom de uma das irmãs, a irmã Jo, que eu pedi aqui que a gente, num desses cultos nossos, para nós estarmos orando por ela, que ela estava com todos os sintomas do coronavírus. Ela mandou mensagem para mim muito feliz, dizendo que ela foi visitada pelo Senhor ontem e tudo que ela estava sentindo foi embora, como um milagre mesmo. Ela estava muito feliz. E uma outra irmã também que nós temos orado aqui, apresentado aqui na oração aqui no grupo, a irmã Andréia, que também estava com esse coronavírus, com todos os sintomas, ela estava muito, muito mal, ela tem tido uma melhora muito grande, né, e assim, eu creio que é tudo fruto da oração aqui do grupo, né, e o Senhor tem ouvido as nossas orações, e a gente fica feliz por isso, né. Seria bom, né, a irmã Jo participar, né, de uma dessas reuniões para ela testemunhar essa bênção. Eu fiz o convite para ela, irmão. Eu fiz o convite, só que ela falou que não estava bem e ela só não estava bem de saúde, mas não tinha falado o que era. Mas eu não sabia que eram esses os sintomas, né, que ela estava. Ela me falou hoje. Mas eu vou fazer o convite para ela participar de novo. E essa outra irmã, Andréia, eu também fiz o convite para ela, só que foi aquela que eu disse que ela estava sem internet e só estava com o WhatsApp, sinal de WhatsApp, e já estava indo embora o sinal. Então, não dava para participar. Mas essa da irmã Jo, né, que falou que estava com esses sintomas, eu vou fazer de nogo o convite. Eu fiz essa semana. Se ela não puder, ao menos ela pode... Estava muito bem. Quando ela melhorasse, ela participaria. Se ela não puder, pastor, ao menos ela poderia gravar um áudio, né? Isso. A gente colocava aqui na reunião um dos celulares dos irmãos, né? Sim, e a gente colocava sim. Né, para ficar as pessoas ouvirem, né, esse testemunho, né, que sempre edificam né, as pessoas. Eu vou falar com ela. Se ela puder participar, irmão, a gente vai ficar feliz. Se ela não puder, eu vou pedir para ela gravar um áudio, aí eu mando aí para o senhor e o senhor coloca. Tá bom? Irmão Lucas, vamos começar? Começa com o irmão. Vai para
depois sou eu, o irmão Júnior, e termina com a pastora Elisângela. Amém? E finaliza com a irmã Cristiane. Que não. Você não sabe orar em sinais, não? Querido, amém. Só para tirar um pouquinho, né? De rir um pouquinho. Irmão Lucas, amém? Amém. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, por essa palavra abençoada, pelos louvores de família do no casamento dele. Abençoe aqui os filhos dela. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está lá fora batalhando, guerreando para trazer comida para suas casas. Que o Senhor possa dar vitória para eles. Abençoe nossa vida espiritual. Que o Senhor não deixe faltar a tua graça, a tua paz e o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus amado, continuando a tua pergunta. Pai, continuando na tua presença, Pai amado, com concordância com toda a oração do meu irmão Lucas, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha, encontre, Pai, do meu irmão, Pai amado, o proteja, livre de todo mal, se expôs com ele, Pai amado. Eu clamo a Ti em nome de Jesus que cubra o meu irmão, Pai, com toda a proteção de bênçãos, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, abençoe o meu irmão Lucas, em nome de Jesus, Senhor. Também, igualmente, eu oro, Pai, pela mãe dele, a pastora Elisângela, o pai, o pastor Júnior, os abençoe. Abençoa essa família, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Pai, clama a Ti em nome de Jesus, Pai amado. Eu clamo que o Senhor venha proteger essa família de todo mal, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Essa oração, Pai, que eu faço em nome de Jesus, Pai. Ora pela minha irmã Cristiane, Pai amado, se expôs com ela, supre toda necessidade, toda carência, Pai amado, tudo que estiver faltando, Pai amado, clama a Ti em nome de Jesus, o Senhor venha suprir, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ora, Pai, pelo corpo médico, Pai, aqui de Cabo Frio, Pai amado, pelos enfermeiros, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, não somente de Cabo Frio, Pai, mas de todo mundo, Pai amado, que estão passando um momento tão difícil, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sustenta essas pessoas, esses profissionais da área de saúde, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um, Pai. E tenha misericórdia, Pai, desse povo tão sofrido, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Essa oração que eu te faço, Pai. Peço também, Pai, o sobrinho ou sobrinha da irmã Ruth, Pai, que sofreu esse acidente, Pai. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, meu Senhor, que não seja nada grave, Pai, e venha restabelecer a saúde dessa criança, Pai. Oro também pela irmã Ruth, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Oro por todos os meus irmãos, os dois grupos, Pai amado. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus amado, Pai, em Teu nome, venho te agradecer por essa noite, por essa palavra maravilhosa, a qual o Senhor veio falar conosco essa noite, Deus. Deus abençoe a vida da minha esposa, Pai, que o Senhor continue usando ela tremendamente, como o Senhor sempre usou, meu Deus amado, essa mulher de Deus. Abençoe a vida do meu filho, Senhor, a minha casa, o nosso ministério, Pai, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, o nosso casamento. Pai, abençoa a vida da Cris, dos seus filhos, meu Deus. Que o Senhor não venha faltar a provisão, não venha faltar o trabalho, o emprego, Pai, para os seus filhos. Que o Senhor venha aprender todas as coisas, abençoa a vida do irmão Bruno. Que o Senhor venha guardá-lo, proteger, abençoa sua mãezinha, seu casamento, sua vida espiritual, sentimental, financeira. Que o Senhor venha guardá-lo, proteger, Pai, abençoa o Brasil, abençoa o mundo, Deus. E faz conforme a Tua vontade, meu Pai amado. Pai, sabemos que é as Tuas mãos que estão sobre o mundo, meu Deus. Mas o Senhor não deixará os Teus, Pai amado, passar necessidade, padecer. Eu creio nas Suas promessas, Pai, que Tu és filho de um Pai que imita nem que se arrependa. Eu te agradeço por esse culto abençoado essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus amado,
Pai, em nome de Jesus, Senhor, em concordância, meu Deus, com meus irmãos, com a oração dos meus irmãos, te agradeço, meu Deus, por esse culto, te peço perdão, meu Deus, por nossas falhas, Senhor. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha visitar, ó Pai, essas pessoas, Senhor, que estão no campo, que estão à frente, meu Deus, batalhando contra essa pandemia. Quero te pedir, ó Pai, pelas orações, meu Deus, nos grupos, Senhor. A sobrinha da irmã Ruth, quero te pedir, ó Pai, pela vida da tia do irmão Bruno, Senhor, que luta com uma enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa curá-la, Pai, que eu possa cuidar dela, Senhor. Que ela não venha ficar sofrendo, Pai, padecendo dor, Senhor. Quero te pedir, ó Pai, pela vida do irmão Bruno, da sua esposa, pelo seu casamento, pela vida da irmã Cris, pela vida do Juninho, Pai, que o Senhor venha abrir uma porta, Senhor, de emprego para ele, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai José, Senhor, nesse trabalho, Pai, que o Senhor venha, Pai, de encontro ao coração, Pai, do seu tio, para que ele possa liberar, ó Pai, tudo que é dessa família, ó Pai, para que Satanás não possa, Senhor, aprisionar os bens dessa família, Pai, o que eles têm, o que é de direito deles, meu Deus. Abençoa a Manu, Senhor, abençoa o Benjamin, a Gisele, a Cris, dá saúde para essa família, Senhor. Acampa os teus anjos, Pai, ao redor da vida deles, meu Pai, para que nenhum mal, Senhor, venha sobreviver sobre a vida deles. Pai, abençoa o meu lar, o meu esposo, o meu filho, abençoa a minha vida. Nos fortalece, nos dá graça, tem misericórdia de nós, ó Pai. Cuida, Senhor, desse povo, ó Pai, que está, Senhor, com essa enfermidade, com essa peste, meu Deus, aonde o Senhor está sofrendo, Pai. Ela é uma enfermidade terrível, Pai, e esse povo está sofrendo muito. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, deles, que dê o alívio, Senhor, para o teu corpo, para a tua alma. Pai, que o Senhor continue, ó Pai, usando, Senhor, os teus servos, Pai, para tocar, Senhor, essa trombeta que tem sido tocada, que é a tua palavra, Senhor, que é o teu evangelho, meu Deus, para que nós não venhamos nos acovardar, Senhor, de fazer a tua vontade, o teu querer, Pai, para que nós não possamos ser como Jonas, Pai, e fugir, ó Pai, do teu chamado. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de mim, ó Pai. Se falei além do que eu devia, além do que se me indignei, além do ponto, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, ó Pai, da minha casa, que a minha casa não sofra, Pai, pelas minhas palavras, mas que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, abençoa meu casamento, abençoa a saúde de todos nós, ó Pai, que todos os dias, Senhor, nós possamos estar aqui, ó Pai, tocando essa trombeta que é o teu evangelho, ó Pai, proclamando o teu evangelho, Senhor, genuíno, Pai, sem mistura alguma, sem interesse nenhum de se beneficiar em nada, simplesmente para se fortalecer na tua palavra, na tua presença, para nos fortalecermos como irmãos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que aqueles que não conseguiram entrar nessa reunião, que o Senhor possa liberar essa oportunidade, ó Pai, para eles estarem participando também e receber mais vida, que a tua palavra, ela é vida, Senhor, para as nossas vidas, para os nossos ossos, para a nossa carne, para a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade, a tua misericórdia dura e é para sempre. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. Continua falando conosco, Pai. A cada dia, Senhor, usa cada um dos teus filhos, fala conosco o que o Senhor quer falar no meio de nós, Pai, para que nós possamos falar o que o Senhor quer falar, não o que nós desejamos falar. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Tem uma frase, acho que é do Dioné Vieira, que eu gosto muito, que ele fala assim, vou tentar lembrar, irmãos, eu sou meio ruim de memória. Ele diz assim, quem fica feliz, ou quem se agrada do pecado, né, é porque ainda não experimentou a viver a intimidade com Deus, né? Então, tem pessoas que acham que o pecado é uma coisa
tão boa é que ainda não conheceu viver uma intimidade com Deus. Então eu vejo assim, essas reuniões que nós participamos é algo tão maravilhoso que as pessoas não aproveitam essa oportunidade, perde muito de não participar, né? Como a pastora bem falou, né? As pessoas, né, que mandam Covid, né, e lutam, né, perde essa grande oportunidade que Deus está dando, né? Então é como o Johnny falou nessa mensagem. As pessoas não têm dimensão do que é viver a plenitude de uma vida com Deus, né? Uma vida entregue completamente a Deus. Amém? É isso. Irmão, então, já oramos, né? Infelizmente, vamos ter que encerrar. Vocês querem falar mais uma coisa? Não, já estou tranquila, já falei tudo. O pastor, que a mais quietinha aqui é a irmã Cris, né? A gente tenta achar alguma coisa dela. Mas amém. Pastor, amanhã, então, o Sebastião Aragão, né, ele disse que vai ministrar a palavra, mas se ocorrer novamente, né, de não poder ministrar a palavra por algum motivo, ou até pelo celular dele, que ele diz que é muito antigo, né, e talvez não suporte, né. Aí o pastor Júnior, pode ser, pastor? Pode. Então, pastor Júnior, né, Ô, Lucas. Eu estou querendo ouvir o irmão Lucas pregar. Amanhã, irmão, a gente vai ter um outro integrante para participar do nosso culto de oração, é a irmã Joselma, né? Aí eu falei para ela participar, ela vai participar os dias que tiver culto na igreja dela, que está sendo feito online, os dias que tiver, ela vai participar da igreja dela, né? E os dias que não tiver, acho que ela vai participar com a gente, pelo menos o que der para ela participar. Aí eu acho que amanhã ela participa, então ela já baixou lá tudo direitinho, aí amanhã ela vai estar entrando com a gente também. Ela está no grupo, ela está vendo as informações aí. Quer dizer, está sobrando oportunidades para as pessoas participarem de culto, né? Não falta oportunidade das pessoas participarem de culto. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, ficam na paz. Desculpa. A benção. O pastor Júnior, pede a benção, pastor? Amém. Amém. Está ouvindo? Faça com as mãos assim, em forma de receber. Congelada a imagem. Aí, voltou. Estava congelada a imagem. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digamos amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Fica na paz. Boa noite. Amém. Até amanhã às 20 horas.